Senhor Todo-Poderoso, que vê todas as coisas, nosso Salvador. Estamos aqui na devoção que nesse dia, pela bênção que é o Pai da Deus está na tua casa, Senhor. Queremos suplicar a Deus, Senhor, perdoe os nossos pecados. Senhor, nos aceita, Pai, na tua presença, Deus, as nossas intenções, Pai. E purifica, Deus, nossa vida, nossa alma, nosso coração, Deus, para que possamos viver a vida santa, Deus. Pai, que ama a tua palavra e que obedece a tua palavra, Senhor. Com misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a reconhecermos, Pai, as nossas falhas, nossas faltas, Pai, para que possamos verdadeiramente nos arrepender. E assim, Deus, buscarmos o auxílio, Deus, do teu Santo Espírito para a modificação dos pecados do nosso coração. Reconhecendo, Pai, que nós mesmos não podemos fazer isso, Deus, por isso suplicamos, Pai, a tua ajuda, o teu auxílio, Deus, para a santificação da nossa alma. Pedimos, Pai, te dar graça, Pai, que podemos estar em tua casa, Senhor. Deus, te pedimos que abençoe aqueles queridos que não poderão estar aqui, ó Pai, que sejam os enfermos, que o Senhor possa abençoar as suas vidas, ó Pai, que possam se recuperar, ó Deus, e assim voltar à tua casa, Senhor. Para a alegria, louvado o teu nome. Abençoe, Pai, o Pedro Francisco, que assim recupera, Pai, da cirurgia. Deus, que pode, Pai, de sua vida, para que ele possa, Pai, se recuperar, Deus, que se dê, Pai, tua boa vontade, Senhor. Simplesmente pedir a Deus para aqueles irmãos que não têm vindo à igreja, que não querem ouvir a tua palavra. Pedimos ele para ver seu Pai, para que possamos se arrepender, Deus. Nosso Pai, perceber, a Deus, que as alegrias e aquilo que o mundo pode oferecer, Deus, é passageiro, e ao final, Pai, será amado, Deus, o preço que terão que pagar, Senhor. Tem misericórdia, Pai, para que possa arrepender e voltar, Pai, para a tua casa, Senhor. Nos que aconteceu na frente de Jesus, mas agora caminhamos de ti. Tem misericórdia, Pai, para que possa se arrepender, Deus. Então, este dia, Pai, que o Senhor abençoe os trabalhos em conjunto com o Tapuã, abençoe a tua palavra que seja pregada ali. Tem misericórdia, Pai, para que pessoas possam ouvir a tua palavra, para que possam arrepender, Deus, possam se converter. Para a tua vontade, Deus, possamos ter igrejas sendo implantadas a Deus, Pai. Para o crescimento do teu reino, Deus, não para a nossa própria glória, Pai, mas para glorificar o teu santo nome. Para ver, meu Pai, a tua igreja crescer em nossa cidade, Deus, para que mais pessoas possam confessar a fé em Cristo Jesus, de maneira verdadeira, de maneira sincera, Deus. Tem misericórdia, Pai, das pessoas, Pai, que moram próximo, Deus, dessa congregação. Misericórdia, para que elas possam, Deus, ouvir a tua palavra, que possam ir para a tua casa e a Deus, Pai, ser transformado por ti, Senhor. Nós temos pedido a Deus que abençoe nossa nação, misericórdia para aqueles que nos governam, misericórdia para a nossa nação, Deus, de maneira geral. Deus, Senhor, Pai, a preservar, Pai, a tua igreja, tendo essa liberdade, Pai, que nós temos de pregar a tua palavra, Senhor. Continua a preservar, Senhor, a tua igreja, para que possamos continuar, Pai, gozando dessa liberdade, Senhor. Abençoe nossa nação, Pai, para que haja uma verdadeira transformação em Deus no nosso país. A transformação, Pai, que só pode ser feita através da conversão dos corações, Pai. Misericórdia, Pai, que a igreja de Deus possa crescer aqui, Pai, para que o povo possa crescer, Pai, aumentando, Pai, nossa cidade, nossa nação. Para que possamos ser uma nação que realmente obedece a Ti e serve ao Senhor, porque ama, Pai, a Tua palavra, Senhor. Abençoe, Pai, de maneira especial a pregação da Tua palavra hoje aqui, Senhor. Abençoe o pastor, dá ele força, Pai, sabedoria, Deus, capacita, Pai, para pregar a Tua palavra, Senhor, usando como instrumento, tenha, Deus, para a nossa edificação, para a nossa exortação, Pai. Em cada um de nós aqui, Deus, possamos ouvir a Tua palavra, Deus, de maneira reverente, Deus, com atenção. Não nos guia para o nosso coração, para qualquer outra coisa. Que as pessoas vão ouvir com atenção, Deus, inclusive sincero, de ouvir a tua palavra, de aprender a tua palavra. Para que possamos, Pai, confrontar aquilo que temos ouvido, aquilo que temos vivido, Pai, e aquilo que não temos falhado, Pai. Que temos misericórdia de nós, para que possamos ser transformados, Pai. Nos abençoe, Pai, para que não sejamos, Pai, apenas ouvintes da tua palavra, mas que possamos realmente colocar em prática aquilo que temos aprendido, Senhor. Compartilhe com nós, Pai. Abençoe, Pai, os irmãos que porventura já estão de férias, Pai, estão viajando com misericórdia, Pai, para que onde quer que estejam possam se lembrar, Pai, de guardar a Deus do Senhor, para que possam, Pai, se alegrar no Senhor, Deus, mesmo estando viajando, Pai.
Abençoa, Pai, cada um de nós aqui, Senhor. Fala, Deus, no nosso coração, para que possamos ser transformados, ó Pai, pela tua palavra. Muito parte de nós, ó Deus, que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 90. Salmos capítulo 90. Eu peço a igreja se coloca de pé para lermos a palavra do Senhor. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. 2000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas da torrente, são como um sono, como relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, da tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. A igreja pode sentar. Vamos agora ao Senhor cantando o Salmo 43. Julga-me, ó Deus, defende-me contra a nação do mal, do homem justo enganador. Livra-me, ó Senhor, porque tens rejeitado a mim. Se fortaleza és, porque a lamentar estou, sob a opressão dos maus. Tua verdade, tua luz, envia, ó Deus, a mim, e ao Monte Santo hei de ir, a tua casa, ó Deus, ao teu altar então irei, pois alegria das ao som da harpa louvarei. A ti, meu Deus, verás, porque minha alma dentro em mim estás a te perturbar. Espera em Deus, a quem louvor ainda hei de dar. Podemos abrir a palavra do Senhor, livro de Cantares, capítulo 7. Leitura corrente do Antigo Testamento, livro de Cantares, capítulo 7. Que
formosos são os teus passos, dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O teu umbigo é caça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo, cercado de lírios. Os teus dois seios como duas crias gêmeas de gazela. O teu pescoço como um torno de marfim. Os teus olhos são como piscinas de esgoto. O teu nariz como o topo do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça como o monte Carmelo. A tua cabeleira como a púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças. Como formosa e como aprazível és, ó amor em delícias. Esse teu porte é semelhante à palmeira, os teus seios a seus cachos. Dizia eu: subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como das maçãs. Os teus beijos são como um bom vinho, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios finos. Eu sou o meu amado, e ele tem saudades de mim. Venham, ó meu amado, saímos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemos-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor e se já brotam as pomeiras, dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, eu os reservei, ó meu amor. Vamos agora ao Senhor contando o Salmo 46. Refúgio e fortaleza, Deus presente em socorrer, nas horas de tribulação, não temos que temer, ainda que a terra toda venha transformar, ou que os montes se abalem do seio do mar, ainda que as águas venham a tumultuar, também os montes estremeçam com fúria total, um rio, a cidade do Senhor vem alegrar, o santuário das moradas do mais alto ser, e no seu meio Deus está, jamais se abalará. Ajuda, pois Deus lhe trará desde o amanhecer. Os reinos podem se abalar, nações também bramar. A sua voz Deus levantou e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco aqui.
Deus para no fogo incendiar. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou vosso Deus. Sou exaltado entre as nações, na terra grande eu sou. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Vamos abrir a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu peço que isso coloque de pé para ler a palavra do Senhor. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós estabelecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio que um tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Quer que a gente possa sentar? Vamos agora com atenção e reverência à pregação da palavra do Senhor. Vamos para a glória de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador nosso. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, Senhor da Igreja. No poder do Espírito Santo, excepcionalmente como estamos agora fazendo, perdemos nossa exposição sequenciada de Isaías. Estamos, desde os cultos semanais, expondo Romanos, não para como é uma exposição não tanto aprofundada, mas estamos vendo Romanos e nós já falamos a respeito da justificação, aprovação total, justificação. Falamos no capítulo
capítulo 5 sobre a justificação por meio da fé e das obras. E hoje nós vamos ver o capítulo 6 de Romanos. É um texto da maior importância para compreendermos o mecanismo da obra chamada Novo Nascimento. Romanos capítulo 6. E eu vou ler o capítulo todo, para que os irmãos, paciência, sigam a leitura com atenção, interesse, não deixe sua mente devagar, acompanhe essa leitura. Romanos capítulo de número 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Mas quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecemos a Deus, como ressurretos entre os mortos, os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que vos foi, doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fala como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai,
Nós sabemos que o poder libertador, salvífico, vivificador que precisamos está na tua palavra. Está aqui. Nós também sabemos que ninguém irá usufruir, obter isso se não for por uma obra sobrenatural, graciosa, poderosa do teu Espírito Santo, iluminando a mente, esclarecendo a verdade, fazendo com que a compreendamos na mente, e então de coração, pela fé, possamos nos apossar dela para a vida, para esse milagre tão glorioso, extraordinário do novo nascimento. Então vem, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, nos ensinar nesta manhã. Queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender de Ti. E mais que isso, queremos o poder do Teu Espírito Santo se manifestando de forma maravilhosa na nossa vida. E compaixão, Senhor. Vera, nós precisamos, carecemos, necessitamos de Ti. Rogamos então esta bênção. No nome do Senhor Jesus, para a glória dele, nosso Senhor e Salvador e Rei, nosso segundo Adão, o amado da nossa alma, nosso Salvador, a quem queremos seja dada toda a honra, toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Na última sexta-feira, nós falamos a respeito do que está registrado no capítulo 5, a partir do verso 12, que trata do primeiro e do segundo Adão. Se você depois olhar com calma, não esteve aqui sexta, você vai ver que a palavra de Deus está nos ensinando que Adão nos substituiu lá no Éden. Ele era a cabeça federal de toda a humanidade. Toda a humanidade estava nele. Como a palavra de Deus ensina no livro de Hebreus, nos lombos dele. Você deve se lembrar daquele texto de Hebreus que diz que Levi pagou os dízimos a Melquisedeque nos lombos de Abraão. Que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Então Levi, que veio muito tempo depois, pagou os dízimos a Melquisedeque nos lombos de Abraão. Então, você pecou, eu pequei, toda a humanidade pecou, comeu do fruto nos lombos de Adão. É aquela história que o pessoal fala, Adão comeu o fruto e eu que pago o pato. Totalmente ignorante. Não entende as leis, a lei da palavra de Deus que diz, não, você comeu o fruto em Adão. Então, todos pecaram nos lombos de Adão. Mas o que é maravilhoso é que Deus, muito antes, já sabendo de tudo isso, porque para Deus não existe surpresa, Ele então escolheu, elegeu um povo, milhares, que Ele quis salvar. São os seus eleitos. Ele os amou, escolheu, sabia exatamente o lugar, o tempo em que iriam nascer, viver. Ele mesmo determinou isso e escreveu na eternidade o livro de cada um, o nome de cada um deles num livro. A
Agora, o que é maravilhoso é que esse livro é chamado Livro da Vida do Cordeiro. Então, todos esses eleitos foram colocados nos lombos de Jesus Cristo, já na eternidade. Quando o sangue do Senhor foi conhecido, o sangue do Senhor Jesus Cristo foi conhecido na eternidade, então aquele livro foi dito de sangue. Ali, já na eternidade, segundo a soberania do Senhor, os seus decretos, aconteceu essa junção de todos os eleitos nos lombos de Cristo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo se fez carne, Deus, o Pai, providenciou para ele um corpo, não é? Por isso ele se fez carne. Ele era espírito. Eternamente Logos, eternamente Cristo, eternamente segunda pessoa da Trindade, mas na plenitude dos tempos, ele foi feito segundo Adão. Quando Cristo se encarnou, nasceu, então ele recebeu o corpo para que pudesse realizar a obra de salvação, substituindo todos os eleitos nos seus lombos. É por isso que o Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele sabia perfeitamente qual era a vontade de Deus. Você abrir aí em João capítulo 6. João 6. A partir do verso 37, ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Verso 38: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Todos os que me deu, todos os que colocou sobre os meus lombos, todos os que me deu. Então ele, segundo Adão, tem sobre os lombos todos os eleitos que o Pai lhe deu, que são os eleitos de todos os tempos, nos ombros, nos lombos de Cristo, segundo Adão, mesmo os que já haviam morrido, que foram salvos pela fé nele, estavam nos lombos de Cristo. É interessante que Abraão compreendeu perfeitamente isso. Abraão viu Cristo e entendeu que estava nos lombos dele, e que, assim como ele esteve nos lombos de Adão para a morte, para a destruição, ele se alegrou porque estava nos lombos de Cristo, que haveria de vir para a vida. Por isso ele se alegrou. Veja, por exemplo, João 8, vira um pouco a sua página aí. João 8. Diz assim, verso 50.
23 és maior que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, se faz ser? Respondeu Jesus. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o Pai, o qual vós dizeis que é vosso Pai. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram depois os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então veja, Cristo tem nos lombos todos os eleitos de todos os tempos, inclusive Abraão e os que passaram, creram nele, que haveria de vir. Os eleitos estavam nos lombos de Cristo. Por isso, então, Romanos capítulo 5 mostra que Adão pecou, todos pecaram, muitos pecaram, a expressão não importa, todos pecaram em Adão, nos lombos dele. Mas Cristo realizou a obra de salvação de todos os que estavam nos lombos dele. Vivem, vão viver, vão crer, vão experimentar a vida eterna. Então, essa é uma introdução que está no capítulo 12 aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler, preste atenção que é exatamente isso que eu estou falando, para ficar bem claro. 5, Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, para que o julgamento, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Quer dizer, a ofensa de muitos, de todos nós, sobre ele para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, que é Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, sobreabundou a lei, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pronto. Pelo pecado de um,
Feito este preâmbulo, vamos agora ao capítulo 6, para entender exatamente como foi que Cristo fez isso. Aqui está o mecanismo de como funcionou, ou como funciona, e de como é a base para o que nós chamamos de novo nascimento. Paulo está dizendo, bom, diante disso, permaneceremos no pecado, porque é uma graça maravilhosa que Cristo tenha feito por nós a justiça, não é? Então agora, sobrou o que para nós? Nada. Pela fé nós somos salvos. E vamos então, podemos pecar agora então? De modo nenhum. De modo nenhum. Alguns até podiam pensar, quanto mais pecado, mais graça. Não tem problema não. Paulo disse, de modo nenhum. Não é assim. Vocês ignoram o que de fato aconteceu lá na cruz. O que aconteceu na cruz é que você estava lá. Se você é um eleito de Deus, você estava na cruz. Ele lhe substituiu. Era você lá. Assim como era você lá no Éden para a morte, você estava na cruz. Cristo substituiu você. É por isso que é da maior importância nós cremos que a morte de Cristo não foi representativa, assim que ele representou a humanidade lá. Não, a morte de Cristo foi substitutiva. Ele substituiu pecadores, pessoalmente, cada um deles. É da maior importância que você entenda que Cristo, lá na cruz, estava pensando em você, particularmente, como se você fosse a única pessoa existente no mundo. Ele substituiu você. Então você morreu, você foi crucificado mesmo lá. Sepultado, colocado no túmulo. Você. E quando ele ressuscitou no terceiro dia, você ressuscitou. Isto é um fato. Não é algo que está para acontecer, vai acontecer. Não, isto aconteceu. É um fato. Você morreu crucificado. Você ressuscitou com Cristo. Saiu do túmulo. Pense nisso como um fato já acontecido e, portanto, absolutamente seguro. Agora ele diz por quê? Quais as consequências disso? Fomos, pois, sepultados com ele, verso 4, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esse verso 4 é muito importante. Que ele diz assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Pelo batismo. Quer dizer, o que ele está dizendo? Algo que aconteceu de fato lá se efetiva na vida da pessoa pelo batismo. Agora resta saber como é isso, porque alguns, como os nossos amados irmãos batistas, creem que é no ato do batismo, é na hora do batismo. Então eles pegam a pessoa, mergulham, quer dizer, morreu,
levantam para dizer: ressuscitou. E que isso tem que ser feito isso, senão não dão essa salva. E essa é a razão porque muitos dos irmãos batistas insistem que os presbiterianos que vão para a igreja lá tem que passar por isso, porque tem que mergulhar para morrer e levantar da água para viver. Com todo respeito aos nossos irmãos batistas, isso é até perigoso. Por quê? Porque estamos conferindo a um rito um poder salvífico. Aliás, a Igreja Católica faz isso. A Igreja Católica diz que o batismo tem poder salvífico. Eles usam aquela expressão ex opere operato. Isto é, na hora que acontece aquilo, então a graça vai fazer a obra. Ora, nós não podemos aceitar isso. Não é na hora. O batismo que está dito aqui já deve ter acontecido no coração. O rito do batismo ele é um selo, algo que vem depois como um sinal, um testemunho externo de algo que já aconteceu no coração. Tem que ser assim. Quando uma pessoa vai para ser batizada, ela já deve ter dado a sua confissão, a profissão de fé, dizendo: eu creio em Jesus Cristo e tal, meu coração, Ele mudou minha vida e tal. Então, aí ela é batizada. Então, esse batismo aqui não é na hora. Quando é que nós somos sepultados com Ele na morte pelo batismo? Nós não sabemos qual é essa hora. É o Espírito Santo quem faz isso no coração. É quando a pessoa de fato se converte. O Espírito Santo faz isso no coração. Esse batismo é feito no coração. O Espírito Santo traz aquilo que foi feito lá na cruz, agora presente no seu coração. Ele torna efetivo na sua vida aquilo que foi feito lá. Então você simplesmente começa a pensar completamente diferente, a sentir de forma diferente, começa a amar a Cristo, crer nele de todo o coração e odiar o mal. E você não sabe que você foi batizado, foi no seu coração, batizado com a morte, com o sepultamento, com a ressurreição de Cristo no seu coração. Isso é conversão. Agora veja, qual é o resultado? Andar em novidade de vida. Novidade de vida. A vida totalmente mundana, dominada pelo pecado, voltada para você mesmo. De repente, você começa a ter uma novidade de vida. A novidade de vida é viver para Deus, para Cristo. Começa a ter prazer na palavra de Deus, na igreja, e entende completamente que agora a sua razão de viver não é mais você mesmo, seus prazeres, mas a razão de viver é Deus, é Cristo. E você entende como é que isso mudou? Foi uma obra do Espírito Santo no seu coração. Foi o batismo. É a efetivação daquilo que aconteceu no Calvário agora na sua vida. E Paulo diz então: se formos
se isso aconteceu de fato, unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, porque isso aconteceu. Sabe uma coisa que é da maior importância? Não sei se você já percebeu. Qual é a ideia que nós temos quando Cristo morreu na cruz? A ideia que nós temos é assim: Cristo morreu na cruz, aí tiraram o corpo dele da cruz, enrolaram um pano no sol e saíram para um outro lugar, onde tinha um túmulo, lá no jardim de um homem chamado José de Arimateia. Ele tinha um túmulo, ele pediu o corpo de Jesus e levou lá para a propriedade dele, onde tinha um túmulo. Não é essa a nossa ideia? Mas sabe o que é incrível? A propriedade de José de Arimateia era no mesmo lugar onde era o Calvário. Que coincidência, não é? No mesmo lugar. Então, tirou e andou um pouquinho no mesmo lugar. Querem ver isso? Veja João, Evangelho de João, capítulo 19, vamos ver o verso 40 e 41. São detalhes da Bíblia que é muito importante observar. João, Evangelho de João, capítulo 19, versículos 40 e 41. Presta atenção. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, sepultaram perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Por que no mesmo lugar? Porque no mesmo coração acontece a crucificação, sepultamento e ressurreição. É assim que o Espírito Santo faz. Cristo foi crucificado no mesmo lugar, sepultado no mesmo lugar e ressuscitou no mesmo lugar. Assim também o Espírito Santo nos traz essa realidade para acontecer no mesmo coração, no mesmo lugar, no coração. Crucificação, sepultamento, ressurreição. Ele efetiva isso no coração de forma extraordinária. Meus irmãos, esse acontecimento que o Espírito Santo faz é poderosíssimo. Veja o verso agora de número 6. Romanos 6, voltando para o 6. Romanos 6, 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ora, todos temos um velho homem. É a nossa natureza. Tem esse nome, esse apelido de velho homem. A nossa natureza. Está dizendo aqui a palavra de Deus que o nosso velho homem, a nossa natureza, foi crucificado com Cristo, foi crucificado com Ele, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído. Essa palavra destruído aqui não significa eliminado, significa subjugado totalmente.
significa destruído ou destituído de suas forças, do seu poder, do seu domínio. Ele perde as forças e o domínio. Porque nós sabemos, o apóstolo Paulo fala que nós carregamos um corpo de pecado, um corpo de morte chamado. E que então, ele está aí. E nós sempre estamos lutando o espírito contra a carne contra o espírito. Ele está aí, ele está aí. O velho homem está aí. Mas você tem que compreender, entender que ele está anulado por causa da crucificação, porque ele foi crucificado, sepultado, para ser destituído da sua força, destruído no seu poder. Ele não pode mais dominar. Foi destruído nesse sentido. É muito importante compreender a verdade de Deus, logicamente, na nossa, porque Deus nos deu um raciocínio, uma mente para entendermos as coisas do Evangelho. Então, precisamos entender. E depois, então, é que vem a ação da fé, que é se apropriar disso, dessa verdade, a fim de que lancemos mão agora dos recursos da fé e fazer valer essa verdade na nossa experiência. Então, você precisa saber hoje, agora, em nome de Jesus Cristo, seu homem velho foi crucificado, destruído, destituído de toda a sua força, de todo o seu poder. O Espírito Santo tornou efetivo aquilo que já aconteceu lá no Calvário, lá na cruz. Tornou efetivo no seu coração. Ele batizou você, unindo você à morte de Cristo, agora no seu coração, já que você já foi unido lá. Ele torna efetivo isso no seu coração. E o homem velho foi destruído. E ele diz assim: e não sirvamos o pecado como escravos. Como é que você vai servir ao pecado como escravo? Sendo que aquele que é quem tinha domínio para fazer você pecar, perdeu o domínio. Você não pode ser mais escravo do pecado. Já contei isso aqui, mas é uma realidade. Muita gente está ainda obedecendo o homem velho como escravo do pecado, porque não entendeu que já está liberto do pecado e tem todo o poder já à disposição para encarar o feitor, o homem velho, e dizer: você não manda mais. Vou contar. Nos Estados Unidos, você sabe que a libertação dos escravos foi muito dura, difícil. Houve uma guerra chamada Guerra de Secessão. Essa guerra entre o sul e o norte foi sangrenta, muita gente morreu, muito sangue foi derramado. Naquele tempo não havia comunicação que temos hoje. Então, o que aconteceu? A guerra acabou. O presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, decretou
assinou a libertação dos escravos. Mas muita gente nas fazendas lá longínquas do sul, muitos donos de fazenda, não falaram nada e continuaram com seus escravos. E um bocado de escravo trabalhando 1 ano, 2 anos, a lei já assinada, e eles trabalhando. Não tinha televisão, não tinha jornal, o dono não permitia que ninguém se aproximasse e tal, e eles continuam trabalhando. Escravos. E aí, alguém, certamente uma hora tinha que acontecer isso, as próprias autoridades depois do norte que vieram, disseram: o que está acontecendo? Vocês estão escravos aí? Por quê? Nós somos escravos. Não, já acabou a escravatura aqui nos Estados Unidos. Acabou. A guerra acabou. O norte venceu. O presidente venceu e já assinou a libertação dos escravos. Vocês não precisam mais de escravos. Por que vocês estão aqui? Larga isso aí, pode ir embora. E como é que ele vai fazer com o feitor, com o dono? Encare-o, diga: eu não sou mais escravo. Pode dizer para ele. E se o senhor fazer qualquer coisa, vou às autoridades. E foi o que aconteceu. Largaram as enxadas e foram embora. E o senhor não podia falar nada, porque a lei tinha sido assinada e ele não podia mais pedir que ele saísse. Um acontecimento, isso aconteceu mesmo. E olha, ilustra bem espiritualmente. Muito bem. Cristo morreu, você morreu com Cristo, foi assinada a sua libertação. O Espírito Santo operou no seu coração a conversão, lhe batizou, unindo você na morte, na ressurreição de Cristo, de modo que você não ele destruiu o homem velho, acabou com a sua força. E agora você precisa saber que você está livre. Você não tem que ser dominado pelo pecado, pelo homem velho. Não! Você tem a alforria, você tem a libertação que vem da cruz. Portanto, quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre Ele. Veja que ele quer dizer o seguinte: que Cristo está no controle, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele é quem poderosamente administra a sua libertação. O que foi o que aconteceu? O norte, os vencedores vieram para fazer valer a lei. Eles vieram para dizer: acabou a guerra, nós vencemos, solte os escravos, ou contrate-os para trabalhar, para ganhar salário, porque não há mais escravatura. Eles administraram a vitória. Cristo também tem domínio. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, quanto a viver, vive para Deus. Quer dizer, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Ele morreu para o pecado por nós, para nós, porque ele nunca não tinha pecado. Ele não precisava morrer para o pecado dele, porque não tinha pecado. Ele morreu pelo nosso pecado e vive para Deus por nós, para nós.
Agora veja o verso de número 11, e eu concluí com esse verso, para que você, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, quem sabe o Espírito Santo não lhe ajuda agora a obter uma vitória maravilhosa na sua vida contra o pecado. Presta atenção. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo para o pecado, como instrumento de iniquidades, mas oferecei-vos como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha, essa palavra aqui, considerai-vos. Tome posse, considere-se, aproprie-se, considere-se pela fé. É isso. Creia que é verdade isso que a palavra de Deus está dizendo. Tome posse de forma concreta de algo que concretamente aconteceu. Você morreu com Cristo, ressuscitou com Ele. O Espírito Santo batizou você na cruz, na morte e na ressurreição. Isso aconteceu. Agora, considere-se morto para o pecado, vivo para Deus. Eu não vou obedecer você, pecado. Não vou obedecer a você, minha carne. Não vou obedecer a você, Satanás, porque eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Essa é uma realidade que eu tomo posse pela fé. Me considero morto, me considero vivo e não vou mais pecar. Não vou. De modo que seria bom se você, inclusive, fizesse uma oração dizendo: Senhor, isso já aconteceu, eu não posso continuar sendo magistrado. Eu agora me considero morto para o pecado, vivo para o Senhor, e apresento agora a Ti os meus membros, mãos, pés, meus membros, não para servir mais ao pecado, mas como instrumentos de justiça para a Tua glória. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Esse verso final, 14, está dizendo o seguinte: as pessoas no Antigo Testamento, eles dependiam da lei para compreender que alguma coisa era pecado, mas não tinham forças. Eles eram convencidos de que aquilo era pecado, mas a lei não lhes dava força alguma para não pecar. Pelo contrário, dizia: é pecado e você está condenado por cometer. Era isso que a lei fazia. Mas agora a graça diz: não, é pecado, a lei está certa, é pecado, mas Cristo morreu, pelo seu sangue justificou, perdoou seus pecados e me justificou, pela sua cruz me libertou. A graça, portanto,
dá a você condição de não estar mais debaixo do domínio do pecado, sob o domínio do pecado, porque você não está mais debaixo da lei que não podia ajudar, você está debaixo da graça, que tem todo o poder pela obra de Cristo de conceder a você vitória. Então o apóstolo está dizendo, não é possível mais alguém que de fato experimentou todas essas coisas pecar, ficar pecando, dominado pelo pecado, cheio de prática do pecado. Não é possível. Não é possível. Você, pela fé, deve se apropriar disso de todo o coração. Há muitas coisas preciosas, inclusive nesse final, que não temos condições de continuar, mas o que eu penso que o Espírito Santo nos conduziu aqui é para que você entenda o que foi que Cristo fez e o que o Espírito Santo fez aplicando no seu coração esta obra de Cristo, efetivando a morte, o sepultamento e a ressurreição em Cristo no seu coração. E agora você simplesmente pela fé se considere morto para o pecado, vivo para Deus, e entregue os seus membros como instrumento de justiça, e não de iniquidade, de justiça para Deus. Isso é a base do Novo Testamento, do Novo Nascimento. Quando de fato isso se efetiva, é porque realmente aconteceu o Novo Nascimento. E é por isso que a palavra de Deus diz que o novo nascido não vive na prática do pecado. É impossível, que o que permanece nele é a divina semente. A divina semente é o Evangelho, é a palavra do Evangelho. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido por Deus. Então, é esse o poder da palavra, que a palavra do Evangelho opera no coração dos eleitos de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, possa te abençoar, que você tenha prestado atenção, se interessado pela palavra de Deus, porque é ela quem salva, é a palavra sem dúvida. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para operar no nosso coração. Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar, suplicar isso a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós confiamos na Tua palavra, Senhor. Ela é espírito e vida, eficaz, mais eficaz do que a espada dos espíritos. Ela é o poder nas Tuas mãos, do Teu Espírito, para operar em nós aquilo que nós mais precisamos. Em nós mesmos, na nossa vontade própria, nós não podemos nada. Mas, Senhor, o que estamos propondo aqui do Teu Espírito Santo é algo que está firmado na obra de Cristo Jesus na cruz e sua ressurreição poderosa. Essa é a base, é a obra de Cristo, é a obra dele. Nós nos lombos dele, mortos lá na cruz e ressuscitados com ele. E isso, Senhor, tem o poder de produzir uma nova vida pela ação do Teu Espírito Santo, nos batizando, nos unindo com a morte e com a ressurreição de Cristo.
Senhor, assim como o fracasso de Adão foi a ruína para nós todos, e ficamos dominados pelo pecado, e não podemos deixar de pecar, pelo poder destruidor da obra de Adão, da sua desobediência. Também nós queremos nos valer da obra do nosso segundo Adão, nosso amado Salvador, que veio, se fez carne, para poder morrer, derramar sangue, para a nossa salvação. Então, Senhor Deus, nós queremos agora nos valer da obra de Cristo. Queremos fazer como a Tua palavra está mandando e ordenando. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus, pela fé. Oramos assim, Senhor. Oh, que o poder da obra de Cristo, que é muito maior do que o poder da obra de Adão, para a ruína, poder da obra de Cristo, nosso segundo Adão, que é maior, nos vivifique, nos vivifique, o poder do Teu Espírito Santo, para vivermos de modo santo e agradável a Ti, Senhor. Possamos glorificar o nome do nosso Salvador. Bendito. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Permita-nos a viver de um modo santo. Em nome de Jesus, nós oramos, certo da Tua bênção, Senhor, que Cristo não morreu em vão. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, unhamos, consolações, toda a virtude e poder do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, convosco permaneça, hoje e para sempre. Amém. Vamos assim. Graças a Deus, irmãos, pela bênção desta manhã, pelo Senhor. Eu sei que muitos já estão viajando em excesso, aproveitam para visitar os familiares, muita gente que é do interior. Então nós temos muita gente já viajando. Mas graças a Deus, estamos aqui, atravessando esse período de festas, assim chamado. Nós queremos dar um bem-vindo, amor a todos. Não sei se tem alguém visitando, eu estou vendo um moço aqui que está nos visitando. Por favor, você, hoje é a segunda vez que veio. Já é? De Brota. Salvador. Desculpe, irmão. Bem-vindo, Deus abençoe. Então tá bom, eu tenho medo de perder alguém visitando e a gente não identificar e dar um bem-vindo muito caloroso de amor a esses irmãos. Graças a Deus. Tá bom, temos aqui um convite de Sara. Sara, que enfim, né, Sara? Chegou. Sara e Alan. A cerimônia vai acontecer. Deixa eu ver se eu consigo, porque está fechado. Já devia ter dado aberto, viu? Hã? Tem que rasgar, né? Esse é o problema. Mas a ocasião é tão importante que vale a gente fazer isso. Vamos ver se eu acerto. Pronto, está aqui. Então o convite está aqui, bonito. Por isso, deixará o homem seu pai
E mãe unir-se-á sua mulher, e com sua mulher serão uma só carne. Então está aqui Ercílio Arandas, saudoso pastor, Josete, evangelista, tem Lupério e Alza, convidam para a cerimônia religiosa do casamento de seus filhos Sara e Alain, realizar-se às 19h30 no dia 16 de janeiro de 2015, na Mansão Solar Cunhaguense. O endereço está aqui, né? Os irmãos depois poderão vir, onde os noivos recepcionarão os convidados. Então, parabéns, Deus abençoe esses irmãos. Se Deus quiser, estaremos aqui a sair das férias, mas eu venho, vale para em nome do Senhor invocarmos a bênção de Deus Trino sobre a vida desses dois jovens aqui, para a glória do Senhor. Muito bem, irmãos, chegaram as biblinhas, uma cara nova. Nós temos aquelas biblinhas pretas, né, com dedo, que também Bíblia geralmente é preta e tal. Mas achamos que para efeito do que nós desejamos, deveríamos fazer uma experiência com a mais alegre. Então, nós temos aqui as biblinhas, mas é a mesma coisa que está dentro, não mudamos nada. Temos aqui os endereços da igreja e dos dois pontos de pregação nossos. E é para você evangelizar, para você não distribuir com folheto. Elas têm, vamos dizer assim, uma condição diferente de você dar uma palavra. Olha, que nós temos são porções das Escrituras, é a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, que tem poder para nos dar vida em Cristo. Então, queria que você lesse com cuidado, e no final tem o endereço da nossa igreja, com os horários do culto, para você nos visitar. Faça isso, dê sim uma palavra. Então, você pode, pegue a quantidade que você acha que vai dar conta de distribuir, para não ficar lá um tempão, e às vezes acaba ficando e não distribui. Depois você pega mais, se você precisar. Nós mandamos fazer 5.000, então nós temos bastante das biblinhas. Você pode, ao sair, a caixa deve estar lá, né, Mateus? A caixa bem na porta lá, para você pegar o maçozinho que você quiser para evangelizar. Vamos evangelizar, irmãos. Olha que coisa boa. É difícil alguém recusar, viu? Muito difícil. Às vezes, me dê mais uma para eu dar para não sei quem e tal. É bem receptível mesmo essa forma aí. E são textos da palavra de Deus que nós organizamos, inclusive de forma, de forma bíblica, como o Evangelho da Graça, né? Portanto, é uma bênção você evangelizar com essas biblinhas. Espero que Deus te abençoe ricamente. Quero avisar que quarta-feira nós teremos culto normal. Quarta-feira aqui. Vocês sabem que nós não comemoramos o Natal porque nós seguimos o princípio regulador. Qual é o princípio regulador? Se não está ordenado nas Escrituras, nós não devemos fazer. Tudo que o homem faz que não está ordenado fazer, vira superstição. E é o que aconteceu, né? Quem inventou o Natal foi um Papa que resolveu que havia umas festas pagãs, e ele estava incomodado com aquilo, e disse, vamos converter essa festa aí numa festa cristã. Então vamos fazer assim, Cristo nasceu, aí vamos comemorar nesse dia,
vamos botar, é o dia que eles comemoravam, era 25, o deus pagão deles lá. Vou botar que não, é 25, Cristo nasceu. Nós não sabemos, muito provavelmente não foi nesse dia, nós nem sabemos, a Bíblia não diz qual foi o dia, mas o Papa disse 25. E aí todo mundo acreditou e começou a comemorar. E o pior é que não foi só, ele converteu as coisas pagãs para ser cristãs. Árvore de Natal, não sei o que, por causa de bola, luz, tudo isso ele trouxe e converteu. Ora, meus irmãos, a verdade é que essa festa, mesmo os crentes fazendo um esforço de falar sobre o verdadeiro Natal, tem se tornado uma superstição, a magia do Natal. Eu sei que é muito bom as famílias se reunirem, comerem juntos, isso não tem nada de errado. O que tem de errado é nós anunciarmos que Cristo nasceu dia 25 e nos unirmos com o mundo naquilo que eu tenho certeza desagrada a Deus. Veja, a Bíblia não manda comemorar o nascimento de Cristo, a Bíblia manda comemorar a morte. A morte tem. Você comemora a morte na Santa Ceia, toda vez é uma comemoração da morte de Cristo, é um anúncio da morte de Cristo na Santa Ceia. Mas nascimento não temos. Então nós não temos culto de Natal, porque não está ordenado, nós não vamos fazer. Essa é a razão. Agora, se você quer se reunir com sua família, comer lá uma ceia com sua família de confraternização, faça. Não tem problema. Assim também dia 31, nós não temos culto de vigília de 31, que também não está ordenado. E aí as igrejas fazem e vira superstição. Todo mundo diz, eu não posso passar o ano se não for na igreja de joelho. Senão o ano vai ser um fracasso. Isso é superstição, meus irmãos. E nós não queremos induzir crente a superstição. Dia 31 você vai passar a virada do ano com sua família, ceia, tudo bem, se alegre com sua família, mas nós não vamos fazer o culto porque Deus não ordenou, nós não vamos fazer. Então, Deus abençoe os irmãos. Agora 31 ou 25 ou 24, que é quarta-feira, culto normal aqui. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Possa realmente fazer com que fiquem firmes. Eu quero convidar o presbítero. Não tem boletim hoje. Tá bom. Então vamos ter um intervalo e logo depois vamos ter nossa escola dominical. Deus abençoe.